Você sabia que existe um calendário espiritual operando contra a sua vida, neste exato momento? Enquanto você assiste este vídeo, forças invisíveis estão calculando quanto tempo você vai resistir em oração antes de desistir. Eles sabem exatamente quando você vai parar de jejuar. E usam essa informação para manter você preso. Eu sei disso porque durante 12 anos da minha vida, fui eu quem fazia esses cálculos. Meu trabalho no reino das trevas era simples e assustador. Descobrir quanto tempo um crente conseguiria jejuar e programar os ataques para durarem exatamente um dia a mais. Se alguém conseguia jejuar 3 dias, nós intensificávamos a provação no 4º dia. Se jejuava 7 dias, o verdadeiro teste começava no 8º. Éramos treinados para quebrar a resistência espiritual das pessoas, através do tempo. O que vou revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga o jejum. Não é sobre religião. Não é sobre tradição. É sobre uma tecnologia espiritual, que o lado das trevas conhece muito bem, e teme profundamente. Uma arma, que pode desmantelar em 21 dias o que levou décadas para ser construído contra você. Mas antes de continuar, eu preciso que você faça algo. Escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Isso não é superstição. É uma declaração de guerra espiritual. E eles estão assistindo. Não vou mentir para você dizendo que minha história começou com inocência. Comecei esse caminho aos 22 anos, por escolha própria. Estava na universidade, cursando economia. E minha vida parecia normal por fora. Mas por dentro, eu queimava de curiosidade sobre poder. Poder real. Não o tipo de poder que vem de dinheiro ou posição social. O tipo de poder que faz coisas acontecerem no invisível. Foi minha própria tia quem me introduziu. Ela não era uma feiticeira comum de mercado ou esquina. Ela operava em níveis corporativos. Seu trabalho era destruir negócios de cristãos prósperos, criar divisões em igrejas grandes e, principalmente, enfraquecer líderes espirituais, antes que eles causassem dano real ao reino das trevas. Quando percebi que eu tinha sensibilidade espiritual acima do normal, ela me recrutou. Minha iniciação durou 40 dias. Sim, 40. Eles conhecem os números bíblicos melhor que muitos pastores. Durante esse período, fui treinada em algo que eles chamavam de divisão de monitoramento temporal. Nosso departamento era especializado em uma coisa: vigiar padrões de oração e jejum dos crentes e usar essa informação para programar derrotas. Aprendi que o reino das trevas funciona como uma empresa. Tudo é organizado, hierarquizado, documentado. Cada crente que representa a ameaça real tem um dossiê. E nesse dossiê está registrado seu histórico espiritual. Quanto tempo consegue orar sem distrair? Quantos dias consegue jejuar antes de desistir? Quais tipos de oração ele evita? Quais áreas da vida estão desprotegidas? Eu me tornei especialista em identificar o ponto de quebra das pessoas. Aquele momento exato em que a fé vacila, quando o estômago grita mais alto que o espírito, quando a provação parece maior que a promessa. E era exatamente ali que atacávamos com força total. Durante 12 anos, coordenei ataques contra centenas de pessoas, destruí jejuns que poderiam ter mudado destinos, sabotei avanços espirituais que estavam a apenas um dia de distância da vitória. E fiz tudo isso com precisão cirúrgica, porque conhecíamos a ciência espiritual por trás do jejum. Uma ciência que a maioria dos crentes ignora completamente. Mas em 2021, tudo desmoronou. Não por causa de um pastor famoso ou uma grande cruzada. Foi por causa de uma mulher simples, que jejuou 21 dias completos por minha alma. 21 dias, e no 21º dia, algo no mundo espiritual se rompeu de forma tão violenta, que todas as defesas que eu tinha construído em 12 anos, desabaram em questão de horas. Hoje, não falo como quem leu sobre essas coisas em livros. Falo como quem viveu dos dois lados da guerra. E vim revelar que eles não querem que você saiba, que existe uma matemática espiritual operando contra você, e que você tem nas mãos o poder de quebrá-la completamente. A primeira vez que entendi como o tempo funciona no mundo espiritual foi durante meu 3º mês de treinamento. Minha tia me levou para o que eles chamam de sala de vigilância. Não é um lugar físico que você pode fotografar ou filmar. É uma dimensão espiritual, onde conseguíamos observar o que estava acontecendo na vida de pessoas específicas em tempo real. Naquela noite,
Me mostraram uma jovem de 28 anos. Ela estava ajoelhada no quarto, chorando, jejuando há 2 dias, estava pedindo a Deus por libertação de um vício, em relacionamentos destrutivos. Cada homem que entrava na vida dela, a deixava quebrada, endividada, humilhada. Era um padrão que vinha desde a adolescência. Minha tia sorriu enquanto observávamos. Perguntei por que estava sorrindo, se aquela mulher estava orando com tanta intensidade. A resposta me chocou. Ela vai desistir amanhã de manhã. O espírito de solidão que colocamos nela há 7 anos está programado para apertar no 3º dia de jejum. Ela vai acordar sentindo um vazio tão grande que vai ligar para o ex-namorado antes mesmo de tomar café. Vai quebrar o jejum, vai quebrar a oração e vai voltar exatamente para onde estava. 2 dias de jejum não desfazem 7 anos de trabalho nosso. E foi exatamente o que aconteceu. No 3º dia, ela desistiu. Ligou para o homem errado. 6 meses depois, estava pior do que antes. Aquilo me intrigou profundamente. Comecei a fazer perguntas. Por que 3 dias era o limite dela? Por que não 2 ou 5? Minha tia então me explicou algo que mudaria minha compreensão sobre guerra espiritual para sempre. Nós construímos nossas operações em camadas de tempo. Camada superficial, de 0 a 3 dias. Qualquer ataque ou contaminação espiritual recente fica nessa faixa. É fácil de implantar, mas também fácil de quebrar. Por isso incentivamos os crentes a fazerem jejuns curtos. 1 dia aqui, 2 dias ali. Eles se sentem espirituais, mas nunca tocam nos problemas reais. Camada de fundação. De 4 a 7 dias. Aqui ficam os vícios estabelecidos, os padrões de comportamento repetitivos, as fortalezas emocionais. Quando alguém jejua por 7 dias completos, com oração consistente, essas estruturas começam a rachar. Por isso, a maioria desiste entre o 4º e o 5º dia. A pressão espiritual aumenta tanto que eles acham que estão piorando, quando na verdade estão perto da vitória. Camada de raiz. De 8 a 21 dias. Aqui estão as maldições geracionais, os pactos de sangue feitos por antepassados, as alianças territoriais, que controlam famílias inteiras. Essa camada só pode ser destruída com jejum prolongado. Por isso tememos profundamente quando alguém passa do 10º dia. Sabemos que se chegarem ao dia 21, perdemos não apenas aquela pessoa, mas potencialmente toda a linhagem familiar. Passei meses estudando casos, vi um homem jejuar 5 dias pedindo libertação financeira. Ele tinha um bloqueio que vinha do avô, que havia roubado terras de uma viúva décadas atrás. 5 dias, não tocaram em nada. Ele desistiu, frustrado, achando que Deus não ouvia. Mas a verdade é que ele parou 2 dias antes do ponto de ruptura. Viu uma adolescente jejuar 10 dias para se libertar de pensamentos suicidas. No 10º dia, ela teve um sonho onde via correntes sendo quebradas, mas acordou exausta, com dor de cabeça, e sua mãe a convenceu a parar. Faltavam 11 dias para a vitória completa. Os espíritos de morte que a atormentavam desde a infância permaneceram intactos. O caso que mais me marcou foi de um pastor. Ele tinha uma igreja de 500 pessoas, mas nada crescia, ofertas estagnadas, conversões raras, membros sem transformação real. Ele jejuava regularmente. 3 dias por mês, todo mês, durante anos. Era disciplinado, consagrado, sincero, mas descobri que havia um pacto territorial sobre aquele bairro. Um pacto feito 60 anos antes por líderes de feitiçaria, para impedir o avanço do evangelho. Aquele pacto tinha camadas de proteção. Os 3 dias mensais do pastor Mao arranhavam a superfície, até que em um retiro de liderança, ele sentiu uma convocação do Espírito Santo. 21 dias. Sem negociação, ele obedeceu. Nos primeiros 7 dias, nada aconteceu. Do 8º ao 14º dia, ele enfrentou batalhas espirituais intensas, pesadelos, desânimo, doenças repentinas. Muitos teriam desistido, mas no 15º dia, algo começou a mudar na atmosfera espiritual. Eu sentia. Minha tia sentia. Toda a hierarquia responsável por aquela região sentiu. No 21º dia, durante a oração da madrugada, o pacto se rompeu com um estrondo espiritual tão forte, que demônios foram deslocados de suas posições. 3 meses depois, aquela igreja tinha duplicado de tamanho. Testemunhos de libertação explodiam.
Famílias inteiras se convertiam. O pastor não havia mudado de estratégia de pregação ou de marketing. Ele havia quebrado uma barreira espiritual que exigia exatamente 21 dias de pressão contínua. Foi ali que entendi. O reino das trevas não teme crentes religiosos. Teme crentes que entendem tempo espiritual, que sabem que algumas vitórias não vêm em 3 dias de emoção, mas em 21 dias de resistência. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Isso não é frase de efeito, é uma oração que quebra a cegueira. Tudo começou a desmoronar para mim, em uma turquifera de agosto de 2021. Eu estava monitorando uma lista de 17 crentes, que representavam ameaça ao nosso trabalho, naquela região. Era rotina, verificar quem estava orando, quem estava jejuando, quem estava perigosamente perto de um avanço espiritual que precisávamos interromper. Mas naquele dia, algo estava diferente. Havia uma interferência, uma estática espiritual que eu nunca tinha sentido antes. Era como se alguém estivesse criando um bloqueio nas minhas capacidades de vigilância. Tentei identificar a fonte, mas não conseguia localizar. Reportei à minha tia, ela ficou alarmada, disse que isso só acontecia quando alguém estava jejuando, em um nível que ultrapassava nossa capacidade de monitoramento comum. Alguém havia passado da marca dos 14 dias, e estava entrando em território perigoso. Levamos 3 dias para identificar quem era. Uma mulher de 62 anos, viva, sem destaque algum. Não era líder de ministério, não era intercessora famosa, não tinha título ou reconhecimento. Morava sozinha em um apartamento simples na periferia. Mas havia algo nela que nos aterrorizava: disciplina silenciosa. Ela estava no 17º dia de jejum. Jejum total. Apenas água. E o pior: ela estava jejuando especificamente por libertação de pessoas envolvidas em feitiçaria na cidade. Meu nome não estava na boca dela porque ela nem me conhecia. Mas as orações dela eram tão abrangentes, tão estratégicas, que cobriram minha vida, sem que ela soubesse. Minha tia entrou em pânico. Convocou uma reunião de emergência com entidades superiores. Disseram que precisávamos agir rápido. Faltavam 4 dias para ela completar 21 dias. E se isso acontecesse, a proteção sobre vários de nós seria rompida. Nos 3 dias seguintes, atacamos aquela mulher com tudo. Doenças repentinas, pressão emocional, pensamentos de desistência. Visitas inesperadas de parentes para distraí-la, problemas financeiros urgentes. Tudo ao mesmo tempo. Queríamos que ela quebrasse o jejum antes do dia 21. Mas ela resistiu. Cada ataque que enviávamos parecia se chocar contra uma parede invisível. Ela chorava, sentia dor, cambaleava de fraqueza física, mas não parava. Orava 3 horas de madrugada. Lia a Bíblia em voz alta durante a tarde. Adorava mesmo sem sentir nada. No 20º dia, eu estava exausta espiritualmente. A pressão não estava mais só sobre ela, estava sobre nós. Era como se o jejum dela tivesse invertido a guerra. Quanto mais ela avançava, mais nós recuávamos. E então, chegou o dia 21. Às 5 da manhã, ela se ajoelhou para a oração final. Não fez nada espetacular. Não gritou. Não reivindicou. Apenas agradeceu a Deus pela fidelidade e declarou que o jejum estava completo. Pediu que toda pessoa na cidade envolvida com trevas fosse alcançada pelo poder de Jesus Cristo. No momento em que ela disse amém, senti como se uma bomba tivesse explodido no mundo espiritual. Não consigo descrever de outra forma. Foi um estrondo, uma onda de energia espiritual tão violenta que me jogou para fora da dimensão onde eu operava. Caí no chão da minha casa, fisicamente. Meu corpo foi arremessado da cama. Comecei a gritar sem controle. Algo dentro de mim estava sendo arrancado. Não era dor física. Era dor espiritual. Entidades que moravam em mim há 12 anos estavam sendo expulsas à força. Minha tia tentou me ajudar, mas não conseguia se aproximar. Ela mesma estava sendo afetada. A casa inteira parecia tremer. Objetos de feitiçaria que usávamos começaram a rachar, a quebrar sozinhos. Por cis e horas, fiquei naquele estado, gritando, vomitando, sentindo como se estivesse sendo despedaçada por dentro. E no meio daquilo tudo, comecei a ouvir uma voz. Não era audível. Era interna, mas real. A voz dizia:
Eu não desisti de você. Eu nunca desisti de você. Tentei resistir. Tentei invocar proteção das entidades que me haviam dado poder por anos. Mas elas tinham fugido. Estavam aterrorizadas. O jejum daquela mulher havia criado uma abertura no mundo espiritual que permitiu que a presença de Deus me alcançasse diretamente. Quando finalmente parei de gritar, já era tarde da noite. Estava sozinha. Minha tia havia fugido. A casa estava destruída. E pela primeira vez em 12 anos, senti algo que havia esquecido que existia. Paz. Nos 3 dias seguintes, fiquei prostrada. Não conseguia praticar a feitiçaria. Não conseguia entrar nas dimensões espirituais onde operava. Era como se todas as portas tivessem sido fechadas. E no terceiro dia, entendi. Eu estava livre, mas ao mesmo tempo, estava perdida. Foi quando lembrei da mulher. Aquela que havia jejuado 21 dias. Não sabia quem ela era, mas sabia que precisava encontrá-la. Usei os últimos recursos que tinha para localizar onde ela congregava. Numa quinta-feira à noite. Entrei naquela igreja pequena, quebrada por dentro, com medo de ser rejeitada. A reunião já havia começado. Sentei no último banco, tentando me esconder, mas no meio do culto, aquela mulher se virou. Nossos olhares se cruzaram. E ela começou a chorar. Não de medo, de alegria. Ela desceu do lugar onde estava, caminhou até mim, me abraçou e disse: Eu jejuei 21 dias por você. Não sabia seu nome, não sabia seu rosto. Mas Deus me mostrou que alguém seria liberto. Bem-vinda para casa, desabei. Ali mesmo, no chão daquela igreja, entreguei o que restava da minha vida a Jesus Cristo. E entendi algo que mudou tudo. O jejum dela não foi apenas oração prolongada. Foi guerra estratégica, foi pressão espiritual acumulada durante 21 dias, até que as correntes que me prendiam não suportassem mais. Se ela tivesse parado no dia 20, eu estaria perdida até hoje. Se tivesse desistido no dia 15, achando que nada estava acontecendo, eu continuaria na feitiçaria. Mas ela completou. E a conclusão produziu libertação. Descobri depois que outras 4 pessoas envolvidas com o ocultismo naquela cidade também foram impactadas no mesmo período, todas libertas, porque uma mulher desconhecida entendeu que 21 dias não é sobre religião, é sobre derrubar reinos. Os primeiros dias depois da minha conversão foram os mais estranhos da minha vida. Eu havia perdido todas as habilidades espirituais que tinha. Não conseguia mais ver dimensões invisíveis. Não ouvia mais vozes de entidades. Não sentia mais aquela conexão com o lado das trevas que me acompanhou por 12 anos. E isso me apavorava. Parece contraditório, mas quando você passa mais de uma década operando com poderes sobrenaturais, a ausência deles cria um vazio assustador. Eu me sentia ou cega ou surda desconectada. Havia trocado o poder das trevas por uma fé que ainda não entendia direito. A mulher que jejuou por mim se chamava Beatriz. Ela não me deixou sozinha nem por um dia. Me levou para a casa dela, me alimentou, me ouviu chorar durante noites inteiras quando o desespero batia. Porque o desespero batia forte. Minha família me rejeitou completamente. Minha tia espalhou que eu havia enlouquecido. Antigos colegas de feitiçaria me ameaçavam dizendo que eu pagaria caro por ter traído o reino. Perdi amizades, perdi contatos, perdi a vida que conhecia. Mas Beatriz repetia a mesma coisa todos os dias. Você não perdeu nada que valia a pena manter, e vai ganhar tudo que realmente importa. Ela me ensinou a orar. Parece simples, mas para quem passou anos falando com demônios, falar com Deus era aterrorizante. Eu tinha vergonha. Medo de ser rejeitada. Medo de que ele não me quisesse depois de tudo que fiz. Mas Beatriz me mostrou algo. Se ele me moveu a jejuar 21 dias por você, antes mesmo de você querer ser salva, isso significa que ele já te escolheu. Você não está pedindo para entrar. Você está respondendo a um convite que ele fez primeiro. Levei 2 semanas para conseguir orar sem chorar. Mais 2 semanas para conseguir ler a Bíblia sem sentir condenação. E um mês inteiro para finalmente entender que eu não precisava fazer nada para merecer o amor de Deus. Ele já me amava. A verdadeira transformação começou quando Beatriz me desafiou. Agora você precisa jejuar, não por obrigação, mas por limpeza espiritual. Seu corpo ainda carrega memórias do que você viveu. Sua mente ainda tem padrões antigos. O jejum vai acelerar a renovação. Fiquei com medo. Lembrei de todos os jejuns que sabotei.
de todas as vezes que usei o conhecimento sobre jejum para destruir pessoas. Agora, eu teria que usar essa mesma arma a meu favor. Comecei com 3 dias. Apenas água e oração. Nos 3 dias, senti como se estivesse desintoxicando. Não apenas do corpo, mas da alma. Memórias de rituais que participei começaram a perder força. Pesadelos diminuíram. A culpa que me sufocava ficou mais leve. 2 semanas depois, fiz 7 dias. Esses 7 dias foram brutais. Do 3º ao 5º dia, fui atacada espiritualmente de formas que não aconteciam desde a conversão. Sonhos horríveis, vozes tentando me convencer de que eu havia cometido um erro. Sensação de vazio existencial. Mas Beatriz me lembrou. Isso é sinal de que você está tocando em algo profundo. As trevas não atacam quem não representa perigo. Continue. No 7º dia, algo quebrou. Acordei sentindo uma leveza que não sentia desde antes dos 22 anos. Era como se camadas de sujeira espiritual tivessem sido lavadas. Consegui sorrir de verdade pela primeira vez em meses. A igreja me acolheu, não como ex-feiticeira em exposição, mas como filha de Deus em restauração. Não me pediram para dar testemunho público imediatamente. Me deram tempo para cicatrizar, para crescer, para ter certeza da minha identidade em Cristo. 6 meses depois da conversão, senti que Deus estava me chamando para um jejum de 21 dias. Não por libertação dessa vez, mas por preparação. Ele estava me preparando para algo que eu ainda não entendia. Fiz o jejum. Foi diferente de tudo. Nos primeiros 7 dias, recebi cura emocional de traumas de infância, que nem sabia que tinha. Do 8º ao 14º dia, Deus começou a me mostrar o propósito da minha vida, usar o conhecimento que adquiri nas trevas para ensinar o povo de Deus a guerrear de forma inteligente. Do 15º ao 21º dia, recebi revelações. Entendi por que certas orações não funcionam, por que certos jejuns não quebram nada, por que tantos crentes vivem derrotados mesmo sendo sinceros. Não é falta de fé, é falta de estratégia. Quando terminei aquele jejum, não era mais a mesma pessoa que havia entrado na igreja 8 meses antes, quebrada e perdida. Eu tinha identidade, tinha propósito, tinha uma mensagem. A diferença entre quem eu era e quem me tornei não está apenas na mudança de lado espiritual, está na compreensão de que o poder que recebi em Cristo é infinitamente maior do que qualquer poder que tive nas trevas. Lá, eu destruía vidas. Aqui, eu ajudo a restaurá-las. Lá, eu usava conhecimento espiritual para aprisionar. Aqui, uso para libertar. Hoje, 3 anos depois, pastoreio mulheres que saíram de ocultismo, bruxaria e feitiçaria. Ensino sobre guerra espiritual em igrejas. E a ferramenta que mais enfatizo é exatamente aquela que Beatriz usou para me libertar: o jejum estratégico e prolongado. Porque aprendi dos 2 lados. Jejum de 3 dias quebra ataques recentes. Jejum de 7 dias quebra fortalezas estabelecidas. Jejum de 21 dias quebra reinos inteiros. Se você está duvidando da sua transformação, se está achando que seu passado é grande demais para ser redimido, quero que saiba: uma mulher de 62 anos que você nunca viu, jejuou 21 dias e quebrou 12 anos de feitiçaria sobre mim. O que Deus fez por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa que você ama. Não subestime o poder de um jejum completo. Não desista no meio do caminho. A sua persistência pode ser a chave da libertação de alguém que você nem conhece ainda. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa ouvir que transformação real é possível. Alguém que acha que já foi longe demais. Alguém que está preso e não vê saída. Seu compartilhamento pode ser o início da liberdade dessa pessoa. Depois que fui liberta, passei os 2 primeiros anos estudando a Bíblia de forma obsessiva. Queria entender por que o jejum funciona de forma tão poderosa no mundo espiritual. E descobri algo impressionante. Tudo que aprendi nas trevas sobre a ciência do jejum está confirmado nas Escrituras. Deus sempre soube. Ele revelou isso aos profetas, a Jesus e aos apóstolos. Mas de alguma forma, a igreja moderna esqueceu. Deixa eu te ensinar 3 princípios práticos que podem mudar sua vida de oração agora. Primeiro princípio: identifique a profundidade da batalha antes de escolher o jejum. Muitos crentes começam o jejum sem nem entender o que estão enfrentando. É como ir para uma cirurgia sem diagnóstico. Perigoso
é ineficaz. Se o problema começou recentemente, nas últimas semanas ou meses, provavelmente é superficial, um vício que está se formando, uma tentação nova, um desânimo passageiro. 3 dias de jejum com oração focada resolve. Se o problema já dura anos, se é um padrão repetitivo, se você já tentou mudar várias vezes e sempre volta ao mesmo lugar, é uma fortaleza. Precisa de 7 dias no mínimo. Pode parecer muito, mas fortalezas não caem com esforço superficial. Agora, se o problema vem de família, se você reconhece o mesmo padrão em seu pai, sua mãe, seus avós, se é algo que destrói gerações, você está lidando com maldição geracional. Isso exige 21 dias, não tem atalho. Aprendi isso do lado das trevas. Nós construíamos maldições em camadas, justamente para resistir a jejuns curtos. Sabíamos que a maioria dos crentes não tem disciplina para ir além de 3 dias. Então colocávamos a raiz do problema na camada dos 21 dias. Era quase garantia de que nunca seria tocada. Segundo princípio, não confunda intensidade com duração. Muita gente jejua um dia com choro, gritos, desespero emocional intenso, e acha que aquilo equivale a uma semana. Não equivale. O reino espiritual não funciona com emoção, funciona com tempo. Pode jejuar 3 dias chorando desesperadamente, ou 3 dias em paz e confiança. O resultado espiritual é o mesmo. O que quebra estruturas demoníacas não é o volume da sua voz ou a quantidade de lágrimas, é a pressão acumulada de dias consecutivos de consagração. Imagine uma represa. Você pode jogar um balde de água com força total contra ela. Não vai quebrar nada, mas se você deixar a água fluindo constantemente por dias, a pressão acumula até que a estrutura cede. É exatamente assim que funciona o jejum prolongado. Terceiro princípio. Nunca quebre um jejum antes do tempo que você determinou. Essa é a armadilha mais comum. A pessoa declara 7 dias, mas no 5º dia sente fraqueza, desânimo, uma tentação irresistível. Come alguma coisa e promete continuar depois, mas o que acontece espiritualmente é devastador. Toda a pressão acumulada em 5 dias se dissipa instantaneamente. É como esvaziar um pneu que você estava enchendo. Tem que começar do zero. Vi isso centenas de vezes quando eu operava nas trevas. Nossa estratégia número 1 era fazer a pessoa quebrar o jejum faltando 1 ou 2 dias para o final, porque sabíamos que ela dificilmente recomeçaria. E mesmo se recomeçasse, não teria a mesma força espiritual. Por isso, seja realista. Se você sabe que não aguenta 7 dias, comece com 3. Complete os 3. Depois faça outros 3. Jejuns completos, mesmo que curtos, são mais poderosos que jejuns longos interrompidos. Agora, como aplicar isso na prática? Se você está enfrentando depressão, ansiedade ou medo que apareceram recentemente, faça 3 dias, apenas água. Ore de manhã, de tarde e de noite. Declare versículos sobre paz. No 3º dia, você vai sentir alívio. Se você tem um vício instalado, pornografia, bebida, comida, relacionamentos tóxicos, qualquer coisa que já tentou largar várias vezes sem sucesso, precisa de 7 dias. Esses 7 dias vão doer. O vício vai gritar mais alto entre o 3º e o 5º dia. Mas se você resistir até o 7º, a compulsão quebra. Se você carrega maldição de família, divórcio repetido, doenças crônicas, miséria financeira constante, fracasso em tudo que tenta, isso não é azar. É uma estrutura espiritual construída por gerações, 21 dias, sem negociação. E aqui está o segredo que poucos sabem. Durante o jejum, você precisa reprogramar sua mente com a palavra. Não adianta só parar de comer. Jejum, sem Bíblia, é só dieta. A cada refeição que você pular, leia um salmo. A cada momento de fome, declare uma promessa de Deus. Substitua o alimento físico por alimento espiritual. É isso que transforma jejum em arma de guerra. Uma última coisa que preciso te alertar. Prepare-se para a resistência quando você começar um jejum sério, de 7 ou 21 dias. O inferno vai notar. Você vai enfrentar desânimo sobrenatural, cansaço extremo, tentações que não apareciam há anos. Não é sinal de que está errado. É sinal de que está certo. Demônios não gastam energia atacando quem não representa ameaça. Se você está sendo atacado fortemente durante um jejum,
Celebre. Significa que você está tocando em algo que eles queriam manter escondido. No meu processo de libertação, os piores dias foram entre o 10º e o 15º dia dos meus jejuns. Parecia que tudo estava desmoronando, mas era justamente ali que as raízes estavam sendo arrancadas. Você precisa entender. Jejum não é sobre merecer bênção de Deus. Não é sobre impressionar ninguém. Não é sobre religiosidade. É sobre criar condições espirituais para que aquilo que Deus já quer fazer na sua vida possa finalmente acontecer, sem interferência demoníaca. Deus sempre quis te libertar, sempre quis te prosperar, sempre quis te usar. Mas há barreiras no mundo invisível que impedem essas bênçãos de se manifestarem. O jejum estratégico remove essas barreiras. Se hoje você está cansado de viver no mesmo ciclo, se está farto de orar sem ver resposta, se está exausto de tentar e fracassar, talvez o problema não seja falta de fé, talvez seja falta de estratégia espiritual. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso, porque sua persistência é a chave da sua vitória. Quando comecei este vídeo, te disse que existe um calendário espiritual operando contra a sua vida. Agora você sabe que isso é verdade. Mas também sabe que você não é vítima indefesa desse calendário. Você tem nas mãos uma arma que pode reescrever sua história em 3, 7 ou 21 dias. Eu estive dos dois lados dessa guerra. Passei 12 anos destruindo jejuns de pessoas sinceras, porque elas não entendiam como o tempo funciona espiritualmente. E passei os últimos 3 anos ajudando pessoas a usarem essa mesma ciência espiritual para se libertarem. A verdade que quero gravar no seu coração hoje é esta: seu problema tem prazo de validade. Não importa há quanto tempo você sofre, não importa quantas gerações antes de você sofreram com a mesma coisa, existe uma duração de jejum específica que vai quebrar aquilo completamente. Pode ser 3 dias, pode ser 7, pode ser 21. Mas existe um número, e quando você alcançar esse número com fé, consistência e obediência, a estrutura espiritual, que mantém você preso, vai desabar. Beatriz, aquela mulher que jejuou por mim sem me conhecer, me disse algo que: nunca esquece, o jejum não muda Deus. Deus já decidiu te libertar. O jejum muda você, te coloca em uma frequência espiritual, onde a libertação que Ele já preparou pode finalmente te alcançar. Hoje, não estou pedindo que você tenha fé cega, estou te dando conhecimento. Conhecimento que o lado das trevas sempre teve, e que a igreja precisa recuperar urgentemente. Quantas pessoas poderiam estar livres agora, se soubessem que faltava apenas mais um dia de jejum? Quantas famílias poderiam estar restauradas se alguém tivesse persistido até o dia 21? Quantos destinos foram abortados porque pararam no dia 6 de um jejum de 7? Não deixe que isso aconteça com você. Se Deus tocou no seu coração durante este vídeo, se você reconheceu sua batalha, se entendeu que precisa de um jejum estratégico, não espere a motivação perfeita. Não espere sentir vontade. Decida agora. Escolha a duração. Marque no calendário e não negocie com Deus. Se Ele te mostrar 7 dias, não faça 5, achando que é suficiente. Se Ele te mostrar 21, não tente pechinchar para 14. Sua obediência completa produz liberdade completa. E quero te dizer algo que poucos terão coragem de falar. Você vai querer desistir. No meio do caminho, vai aparecer uma desculpa perfeita, uma emergência, um compromisso social, uma fraqueza física assustadora. Isso não é coincidência, é estratégia demoníaca. Mas agora, você sabe, e conhecimento te dá poder para resistir. Nos momentos de fraqueza, lembre-se: do outro lado do jejum completo está a pessoa que você sempre quis ser, a família restaurada que você sempre sonhou, o propósito que Deus plantou em você antes de você nascer. Vale a pena ter fome por alguns dias, se isso significa viver livre pelo resto da vida. Antes de encerrar, quero orar com você. Não importa onde você está agora, feche seus olhos e receba esta oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço por cada pessoa que assistiu até aqui. Agradeço, porque sei que não foi coincidência. Você conduziu cada uma delas para receber esta revelação. Senhor, declaro que todo o calendário demoníaco operando contra a vida delas está cancelado agora. Toda contagem regressiva de derrota
está anulada. Nós iniciamos uma nova contagem, contagem de vitória, de libertação, de avanço. Dá a cada um discernimento para saber qual jejum precisa fazer. Se é 3 dias, revela. Se é 7, mostra claramente. Se é 21, concede coragem e determinação sobrenaturais. Que nenhum deles desista no meio do caminho. Que a graça de completar seja maior que a tentação de parar. Quebro agora toda fortaleza de preguiça espiritual, de acomodação religiosa, de medo de consagração. Liberto o fogo santo sobre cada vida. E declaro: antes deste ano terminar, testemunhos de libertação, de cura, de restauração e de milagres vão jorrar das vidas que estão me ouvindo agora, porque eles não vão apenas ouvir esta palavra. Eles vão praticar. Em nome de Jesus. Amém. Agora eu preciso que você faça 3 coisas. Primeira, escreva nos comentários agora: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Não é arrogância. É verdade espiritual. Quando você ora com estratégia e persistência, estruturas demoníacas inteiras tremem. Segunda, compartilhe este vídeo imediatamente. Compartilhe com aquela pessoa que está à beira do suicídio, com aquele familiar viciado, com aquele amigo que perdeu a esperança. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida hoje. Terceira, se inscreva neste canal e ative o sininho. Por quê? Porque vou continuar trazendo revelações que a religião esconde, mas que Deus quer que você saiba. Conhecimento espiritual que transforma derrotados em vencedores. E deixa o like. Não é vaidade. Quanto mais likes, mais pessoas o algoritmo alcança. E quanto mais pessoas alcançamos, mais vidas são impactadas. Você não assistiu este vídeo por acaso. Foi um encontro marcado por Deus. Agora, a responsabilidade é sua. Você pode fechar este vídeo e continuar vivendo do jeito que estava. Ou pode tomar a decisão mais corajosa da sua vida. Jejuar, estrategicamente, até que a vitória se manifeste. Eu fiz minha parte. Revelei o que sei. Agora, está nas suas mãos. Nos vemos no próximo vídeo. E espero ver seu testemunho nos comentários em breve. Porque eu sei que você não vai desistir. Você vai completar. E quando completar, tudo vai mudar. Fique na paz. Fique na guerra. E principalmente, fique firme, até o fim.